Quando eu fiz a faculdade, eu já estudei sobre muitas civilizações, e muitas delas são muito interessantes e cativantes. E nesse último estudo recente me fez lembrar o que é a civilização egípcia, uma civilização tão impressionante. Não somente ela, mas como suas construções, como por exemplo, as suas pirâmides. E construída há mais de 4.000 anos, as pirâmides de Gizé cativam até hoje. E eu, sendo um grande cético, sempre falo que tudo tem um meio racional para poder acontecer as coisas. Porém, ao estudar a civilização egípcia e as suas construções, me fez lembrar do porquê que existe tantas teorias de conspiração sobre as construções. E quanto mais eu estudo, menos absurdo eu acho essas teorias de conspirações. E hoje eu vou falar para vocês sobre as curiosidades, as polêmicas e também as teorias sobre a construção das pirâmides do Egito. Eu sou o professor Abnejo. Esse aqui é mais um episódio do The Origin. Bom, talvez você fique se perguntando, quem foi exatamente que construiu as pirâmides do Egito? Muitos de vocês acham que quem construiu as pirâmides foram os escravos, mas se você acha isso, infelizmente essa informação é errada. Até porque as pirâmides do Egito não foram construídas por escravos, e sim por pessoas que eram especializadas nisso, que eram até artesãos e pessoas que já trabalhavam com construção. Para você ter uma noção, a civilização egípcia era tão organizada em todas as camadas sociais, que até mesmo nas construções era muito diferenciado. Até porque quem construía eram artesãos, arquitetos, matemáticos e astrólogos. E as pessoas que construíam a pirâmide do Egito eram uma pessoas muito bem remuneradas. Inclusive, o Estado egípcio se preocupava também com a sua saúde, com o seu bem-estar, e eles recebiam até alguns bônus, como por exemplo cerveja. Eu vou comer picanha e vou tomar uma cerveja. Que era algo muito comum nas civilizações egípcias. E se você viu o meu vídeo passado, onde eu falava sobre a construção da muralha da China, onde teve mais ou menos 1 milhão de pessoas envolvidas nisso. E se você não assistiu, eu recomendo muito que você assista sobre como foi construído a muralha da China. Esse vídeo é muito bom e tem muita curiosidade, inclusive tem muita coisa macabra também nela. Mas voltando sobre a civilização egípcia, foram necessários mais ou menos de 20 a 40 mil pessoas para poder construir todas essas pirâmides. No caso, as pirâmides de Gizé. Para você ter uma noção, os construtores que eram responsáveis por poder construir as pirâmides, eles habitavam ao redor dali daquelas construções. E aqui vai uma das grandiosidades dessa construção, que mostra muito como a civilização egípcia era uma civilização muito avançada para o seu tempo. E eu não vou mentir para vocês, quanto mais eu estudava sobre essa civilização, mais admirado e espantado eu ficava. Para você ter uma noção, em média, para construir as muralhas de Gizé, foram necessários em torno de 2,3 milhões de blocos. E cada um desses blocos de pedra pesava mais ou menos, ou aproximadamente, no valor de 2,5 toneladas. Então se você fizer um cálculo aí que o editor vai colocar, você vai ver qual era a tonelada total que tinha, mais ou menos, nessas pirâmides de Gizé. É quase tão pesada quanto a Thaís. Não vou ser processado, tá bom? Não vou, né, me complicar aqui. Tá, mas aí você vai perguntar, como é que eles conseguiram levar blocos de 2,5 toneladas até o topo da pirâmide? Bom, não é um consenso entre os historiadores e arqueólogos, até porque é algo muito debatido. Alguns dizem que foi algumas rampas que foram utilizadas para poder levar até o topo da pirâmide. Alguns dizem também que foi uma rampa de um formato espiral, outro disse que foi algo misto, tanto uma rampa reta como também as rampas espirais. É uma parada muito complexa e existe muita teoria sobre isso. Mas você se pergunta, como é que eles levam um bloco de pedra em cima de uma rampa de madeira? Algumas teorias falam que eles eram umedecidos, ou então eles colocavam água para poder diminuir o atrito. Mas ainda assim, é algo muito debatido e não foi comprovado. E para você ter uma noção, que com a tecnologia atual que a gente tem, a gente não consegue desvendar vários mistérios que foram feitos há milhares de anos. Mas, independentemente de como foi levado até o topo da pirâmide, qual dessas teorias tem razão ou não, é correto afirmar que essa engenharia foi algo monumental para a sua época. E as pirâmides começaram a ser construídas mais ou menos no Antigo Império. E elas começaram a ser construídas mais ou menos em 2686 a 2161 a.C. E elas começaram a ser erguidas até mais ou menos no século 4 ao século 3 depois de Cristo. Ou seja, desde quando começou até quando finalizou foi tempo para o caramba. Mas você quer saber qual foi a primeira pirâmide que foi construída do Egito? Bora lá. Durante a primeira dinastia, que foi mais ou menos 2995 a.C., até mais ou menos esse período, os túmulos egípcios eram chamados de mastabas, que era uma estrutura de pedra que era um pouco retangular e de pouca altura. E foi a partir daí que começaram a ter uma inspiração para poder fazer a construção das pirâmides. E a primeira pirâmide a ser construída foi durante o reinado do Djoser, mais ou menos isso, desculpa se você falar egípcio, tá bom? Por volta de 2630 a.C. Para você ter uma noção, a primeira pirâmide tinha 6 degraus, alcançando mais ou menos 62 metros de altura. Então você já deve ter uma noção de qual o tamanho de cada degrau aí.
E a pirâmide tem esse formato apontado para cima porque mostrava a ascensão do rei, a ascensão do faraó. E muitas dessas pirâmides, inclusive essa primeira, era arrodeada por templos e santuários. Isso aí é muito mais comum do que você pode imaginar. E quando o rei faraó fosse enterrado nessas pirâmides, eles seriam acolhidos pelo deus Ra, que era a divindade suprema do panteão egípcio. E se você não é muito por dentro pela religião egípcia, vou fazer uma comparação. O deus Ra é o equivalente ao Odin da mitologia nórdica e ao Zeus da mitologia grega. E se você não sabe, foram construídas mais de 100 pirâmides em todo o Egito. Mas eu não vou falar de cada uma delas, até porque seria dor de este vídeo. Mas eu vou falar das 3 principais, que eram as pirâmides de Gizé. Que as pirâmides eram Quéops, Khafre e Mykenæus. A primeira é a Quéops, que é a maior pirâmide dentre essas 3, que ela sim é conhecida como a Grande Pirâmide de Gizé. Mas para você ter uma noção de qual o tamanho dessa pirâmide, ela media mais ou menos originalmente 146 metros de altura e tinha uma base de mais ou menos 230 metros, ou seja, era grande para o caralho. Para você ter uma noção, por muito tempo as pirâmides do Egito eram consideradas as maiores construções humanas já feitas, porém foi superada com o tempo. Essa primeira pirâmide tinha mais ou menos 2,3 milhões de blocos, onde cada pedra pesava mais ou menos 2,5 toneladas. Porém, existiam algumas pedras específicas, principalmente internas, que chegavam a pesar 6 toneladas. E a segunda é a pirâmide de Khafre, que media mais ou menos 146 metros de altura, porque hoje em dia ela mede mais ou menos 136 metros de altura. Isso acontece porque com o tempo as pirâmides vão se desgastando, tanto pela erosão, pela chuva e pelos ventos. Isso é muito comum. Muitas dessas pirâmides começam com uma altura e vão diminuindo com o tempo, até porque nada nessa vida é duradouro. Bom, e para medida de curiosidade, a pirâmide de Khafre é a segunda maior, até porque Khafre é filho de Quéops. E apesar de ter uma ligação direta ou com comprovação, muito acho que por respeito a seu pai, ele foi menor. Mas calma, não é comprovado assim em teorias, como muitas coisas aqui que envolvem o Egito. É nessa onde se encontra a grande esfinge do Egito. E essa pirâmide não é tão grande quanto a primeira, mas ela ainda assim é muito grande. E próxima à pirâmide de Khafre é onde se encontra a grande esfinge do Egito. Essa esfinge tem mais ou menos 73 metros de largura e 19,3 metros de altura. Ou seja, a esfinge é grande para o caramba. E se você não sabe o que é a grande esfinge do Egito, é um ser onde ele tem a cabeça humana e o corpo de um leão. E a terceira vem a pirâmide de Mykenæus, que dentre as 3, essa é um pouco menor. Ela tem mais ou menos 66 metros de altura e tem uma base de mais ou menos 105 metros. E o Mykenæus é o filho de Khafre, então a tendência é ser um pouco menor, segundo algumas teorias. Beleza, já falei muitas coisas sobre o Egito, agora para falar sobre as suas curiosidades. Bom, de modo geral, catalogadas temos 123 pirâmides no Egito, apesar de muitas delas não estarem muito bem preservadas, não estarem por inteiro. Porém, elas existem, e cada uma dessas pirâmides tem uma história e um contexto por si. A segunda curiosidade foi aquilo que eu já falei para vocês. Cada uma dessas pirâmides representa essa ponta porque mostra a ascensão dos faraós. E a pirâmide de Quéops é a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda está de pé. Se você perceber uma característica que já é um pouco óbvio, a grandeza de cada pirâmide refletia o poder e a ascensão de cada faraó. E outra curiosidade que é uma parada muito louca. Quando fizeram a pirâmide de Quéops, eles fizeram uma base quase que perfeita. Teve apenas um erro de 15 milímetros. Aí eu falo para vocês como uma coisa que foi construída há milhares de anos atrás foi construída de maneira quase que perfeita, com um erro milimétrico, sendo que os caras tinham apenas madeiras e cordas para poder fazer essa medição. Mas calma, isso não é a coisa mais impressionante. Até porque tinha algumas construções internas que impressionavam ainda mais. Bom, e se você acha que a pirâmide foi totalmente construída por pedras do começo ao fim, você está enganado. Até porque as pirâmides não são maciças, elas têm corredores ao seu interior, que até hoje desafia a lógica dos arqueólogos. Para você ter uma noção, a grande pirâmide de Gizé, a Quéops, que é a maior de todas, ela tem a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e também a Grande Galeria. E todas essas construções internas dentro da pirâmide, elas foram construídas com precisão. E para vocês terem uma noção, foi uma construção tão bem feita que eles fizeram uma engenharia para que tivesse corredor de ar dentro da pirâmide. Agora você me explica, como que algo foi construído que pesava toneladas, uma civilização muito antiga, com pouquíssima tecnologia, tinha tanta coisa dentro e que ainda tinha uma tecnologia, uma engenharia para que tivesse ventilação dentro da pirâmide. E aí algumas pessoas acham que é exagerado falar que foram os ETs que construíram, não foram, mas parece, né? E não é somente isso. Se você for pesquisar, você vai ver que cada uma dessas pirâmides, elas tinham um alinhamento muito próximo com as estrelas do céu. Inclusive, muitas das teorias falam que as pirâmides foram construídas segundo o alinhamento das estrelas. Até porque isso não é absurdo, pois a civilização egípcia tinha uma aproximação muito grande com a astronomia.
Para você ter uma noção, em 2017 foi encontrado mais um setor interno dentro da pirâmide do Egito. E eles encontraram isso graças a uma técnica de murografia. Porém, não se sabe exatamente para que servia essa cavidade dentro da pirâmide. Ainda está tendo muita pesquisa para poder saber qual era a função daquele estar ali. Como você pode perceber, as pirâmides do Egito tiveram uma técnica avançada de astronomia, de matemática, arquitetura e física. Isso é muito impressionante, porque se você for parar para analisar, as pirâmides de Gizé, os 4 lados delas estão basicamente alienados quase que perfeitamente com os pontos cardeais, tendo apenas milímetros de erros nos seus graus. Ou seja, o cara basicamente quase que acertaram perfeitamente há milhares de anos atrás. Isso tá me deixando pirado, tô começando a achar que tem muita coisa errada aí. Bom, e como vocês sabem, muitos desses blocos de pedra para poder construir as pirâmides eram muito pesados. Alguns pesavam 2, 3, 6 quilos. E há algumas teorias que falam até que algumas pesavam 80 toneladas. E eles faziam esse transporte com trenós de madeira. E se você quer saber como que foi construída a pirâmide do Egito, tem alguns materiais. Eles utilizavam o calcário, que era extraído localmente. E se você não sabe, o calcário, ele revertia as pirâmides. Isso fazia com que preservasse muito mais tempo e repelia a luz solar. Agora eu te pergunto, como é que os caras sabiam disso? A pirâmide também era feita de granito, de Assuã, que era extraída a 800 quilômetros dali. E esse granito era utilizado na construção interna da pirâmide. Era utilizado também basalto, que ele servia no revestimento do solo. E se você acha que era tudo construído ali, não. Muitos desses blocos chegavam até aquele local. Eles passavam pelo rio Nilo, e os barcos que ficavam responsáveis para poder levar toneladas e toneladas de pedra. Isso mostrava a complexidade que eles tinham naquela época, até porque naquele período isso não era muito comum. Beleza, mas você está se perguntando, Abner, qual é a real função das pirâmides? Bom, as pirâmides tinham um principal papel, que eles serviam como túmulo para os faraós. Porém, não era somente isso, para os faraós e também por restantes da realeza. Mas não era somente isso, existia uma complexidade ao redor das pirâmides, que era templos, mortuários, templos do vale e assim por diante. E uma coisa que vale ressaltar é que naquele período, os egípcios tinham grande afeição com bens valiosos. Então eles sabiam trabalhar com ouros, com pedras preciosas e metais raros. Para aqueles que eram mortos e enterrados, eles utilizavam o talismã, que era uma joia utilizada para guiar nos mundos dos mortos. Esse talismã era uma forma de proteção para a outra vida. Até porque uma curiosidade que vale ressaltar, os túmulos de faraó, eles eram enterrados com muito ouro e muitas pedras preciosas. Até porque essas pedras não tinham somente um valor naquele local, naquele mundo. Para os egípcios e para a sua religião, eles tinham uma importância vital para outra vida. Até porque na religião, dependendo do que você estivesse usando, você entraria ou não de acordo com aquilo que você estivesse usando ou não. Se você tivesse uma joia ou não, você não entraria nos reinos dos céus no mundo egípcio, se assim pode falar. E como eu falei, muitos dos faraós eram enterrados cheios de ouro e de pedras preciosas. E por conta disso, por longo de 500 anos, muitas dessas pirâmides foram saqueadas. Então quando você vê aquele filme onde as pessoas entravam no Egito e nas pirâmides para poder conseguir ouro, isso não é mentira. Mas claro, tá, tem um grande exagero aí. Não vai achando que você vai lá e vai conseguir achar ouro, que você pode se ferrar ali. E como falei para vocês, a civilização egípcia tinha uma aproximação muito grande com a astronomia. Até porque existe uma teoria chamada teoria de Órion, onde falava que as pirâmides estavam alinhadas com o cinturão de Órion. Como falei para vocês, porém isso é apenas teoria. Não existe uma confirmação concreta sobre isso, mas existem algumas provas a favor. Então você começa a pensar, construções complexas, com estruturas complexas, utilizando materiais que naquela época era quase impossível de saber como que seria construído e transportado. Pontos cardeais quase que perfeitos. A base das pirâmides também quase que perfeitos, errada apenas por centímetros. E ainda mais com a alinhação com as estrelas, você consegue notar a engenhosidade, a inteligência e o avanço tecnológico e científico que aquela civilização tinha. E eu fico pensando como que essa civilização caiu, porque de conhecimento eles tinham muito. Bom, se você fala de pirâmide e Egito, você deve lembrar uma coisa: múmias. Apesar disso ser apenas algo folclórico e da religião egípcia, os faraós eram de fato mumificados. E se você não sabe o que é mumificado, vou explicar para vocês. Os corpos faraós eram colocados vários cristais de natran, que sugava o líquido dos corpos. Não somente isso, eles tiravam as vísceras daquele corpo. E por que eles faziam isso? Porque eles queriam preservar o corpo para que ele não envelhecesse muito. Até porque, na cultura egípcia, eles acreditavam que eles pudessem voltar à vida. E o corpo deles precisaria estar intacto para que eles pudessem voltar bem. Eles tiravam as vísceras e também o cérebro para evitar que o corpo expandisse a sua decomposição. E aí eu falo para vocês, com todo o conhecimento que eles tinham, eles ainda sabiam disso. E eu pergunto, como? Bom, como você pode perceber, assim como qualquer outra civilização, a religião estava diretamente ligada à sua sociedade. E com a civilização egípcia não era diferente. E como vocês viram, eles se preocupavam muito da maneira como eles iriam ser mortos e outras coisas. Até porque a religião estava altamente ligada.
Eles queriam se aproximar com as suas divindades. Até porque o faraó era a representação desses deuses na Terra. Mas existia muitas dessas divindades, como por exemplo o Osíris, que era considerado o deus do além, e o Anubis, que era considerado o guardião das múmias. E essa religião é muito complexa e muito interessante. Ela apresenta uma diversidade muito foda, onde tem várias divindades, criaturas com um corpo humano, com rostos de outros animais, e assim por diante. Estava diretamente ligado a isso. Inclusive, muitas pessoas fazem associação dos alienígenas com essa religião. E aí vem aquela questão: será que era realmente inspiração dos deuses ou criaturas extraterrestres? Bom, isso vai ficar para o próximo vídeo, onde eu posso falar para vocês sobre a religião egípcia. E se você quiser, é só comentar aqui e fala o que você quer que eu fale sobre isso. Não somente isso, se você quer que eu fale sobre outro tema, pode colocar aqui. E por favor, me segue aí. Se você me seguir e comentar, engajar, compartilhar com seu amigo, então na sua escola, vai me ajudar muito. Até porque nem tudo a gente faz por amor. Se tudo fosse feito por amor, muita pessoa tá passando fome por aí. Mas é isso, até a próxima e tamo junto.